Agora eu sei o que o Steve Jobs passou. Pois é, estou sendo mandado embora da minha própria empresa. 14 anos depois da fundação dela, eu queria contar essa história para você. Ficou interessado? Continua no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu fazer um negocinho aqui que faz parte do porquê que eu estou nessa situação aqui. Agora sim, vamos lá. Bom, deixa eu ir me despedindo aqui dessa vista. Ali está o que sobrou, meu trovão azul. Vamos lá. Vamos lá que eu vou levar vocês a dar uma voltinha só rápida aqui. Último dia de despedida aqui da empresa que eu criei. E agora eu tô saindo. Vamos lá. Na verdade eu brinquei lá em cima falando que eu me sentia como Steve Jobs. E essa história tem algumas diferenças da dele, óbvio, né? Uma delas é que eu não inventei nada que revolucionou o mundo. E a outra que não, eu não fui mandado embora da minha empresa. Mas eu precisei vender ela. E eu queria contar pra vocês o porquê e como que isso aconteceu. Então vamos dar uma última volta aqui e aí eu explico pra vocês assim que eu estiver saindo ali. Vamos lá. Teoricamente é a última vez que eu saio por essa porta como dono da empresa. Bom pessoal, antes de mais nada, só dar um aviso para você que está assistindo o vídeo aí de curioso. Esse vídeo não é para você, tá? Então se quiser já sair e dar um dislike, não sei se você está vendo pelo YouTube ou pelo Instagram, porque eu vou contar uma história aqui de mais de 40 anos, tentar resumir o mais curto possível, né? Mas alguns detalhes eu vou precisar falar, porque minha intenção aqui é falar com você que tem uma empresa ou está pensando em montar um negócio e ficou interessado em saber o que aconteceu para eu estar saindo da empresa aqui agora. Uma empresa que já faturou mais de 20 milhões nos seus 14 anos de existência aí, com projetos complexos, projetos complicados aí de se fazer. Eu trabalhei com fabricação de equipamentos industriais e montagem industrial nesse período. E foram mais de 120 projetos às vezes no Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, enfim, vários clientes grandes aí. E é isso, agora eu tô aqui recomeçando, já recomecei várias vezes e tô saindo aqui ó, com aquela caixinha e com o meu trovão azul que tá ali fora, que nós já vamos conhecer já. E eu queria contar essa história pra vocês, então se você se interessou, continua no vídeo aí, que eu vou dar algumas orientações, algumas dicas do que aconteceu e de como que eu vou fazer pra recomeçar e enfim, começar do zero de novo. E eu vou aproveitar a situação para gravar, já que hoje em dia está todo mundo aí entrando no mundo digital, né? Então acho que é mais uma oportunidade para eu mostrar para as pessoas, além de me ajudar, eu consigo ajudar mais gente aí
não vou falar aprender, porque uma coisa que eu aprendi é que a gente só aprende fazendo. Então a gente vê o erro das outras pessoas, serve de inspiração, serve de atenção para a gente poder ficar ciente do que vem pela frente, mas aprender mesmo é só quando você for fazer. Então eu quero aproveitar a oportunidade nos vídeos aí, por isso que eu criei esse canal, para mostrar para vocês um pouco da história e como que eu vou fazer, e onde eu puder ajudar durante a execução, eu vou passando as dicas para vocês aí, beleza? Vamos lá então, vamos se despedir aqui e é isso, vamos lá. Agora sim, o último portão aqui, ó, apresentando minha saída oficial. E é isso aqui que vai acontecer, ó, se você não tomar os devidos cuidados e não fizer o que tem que ser feito na hora certa. Vamos lá? E conforme prometido, tá aqui o trovão azul. Ele tá tudo empoeirado assim, ó. Ele tava lá abandonado, agora eu precisei vender minha caminhonete, vender meu carro. Esse carro aqui era um carro que eu gosto de carro de arrancada, eu ia mexer nele, tava lá encostado. Mas agora é o meu carro de uso aí. Vamos lá, vamos dar uma voltinha com ele, eu vou contando pra vocês o que aconteceu. Bom, gente, o seguinte, ó, um dos principais motivos que me fez passar por essa situação aqui agora é o seguinte, ó, eu até dei uma dica lá quando eu tava saindo da sala, que eu tirei aquela camiseta, aquela camisa, fiquei com essa daqui do Até o Sucesso e coloquei meu boné, que é para representar uma coisa muito importante. Se você estiver passando por essa situação agora, você deveria repensar e tomar uma decisão agora, o quanto antes, que é o que? Tentar insistir naquilo que você tem certeza que não é pra você. E esse negócio aqui, por mais que eu goste e passei tanto tempo nele, desde o início já era sabido já, e era uma coisa que eu não era meu propósito de vida. E eu acabei assumindo o risco por questões até financeiras, que começou a dar certo. Então o lucro acabou me iludindo, vamos dizer assim, a continuar e a insistir nessa empresa. E então colocar aqui essa camiseta, esse boné, é para representar que a gente tem que ser o que a gente é. Não tentar fingir e nem se iludir que aquilo que você está fazendo, se não tiver ali muito claro na sua cabeça, muito claro no seu sentimento que é para você, muda o quanto antes. Eu demorei aí esses 14 anos para entender. E agora sim eu vou seguir o que eu acredito. E não é uma justificativa para falar sobre a minha incompetência de não ter feito a empresa dar certo. Tanto que ela deu certo por um bom tempo. Mas a partir do momento que pesou a questão de eu estar fazendo uma coisa que eu não queria, com outras coisas que eu tive que abrir mão, aí começou a não dar certo. E eu não coloquei mais os meus esforços para que o negócio andasse. Mas eu vou contar certinho essa história para vocês, mas a primeira dica, vamos dizer assim, que eu vou dar para vocês é isso, ó. Se você não sentir no fundo do seu coração que o que você está fazendo faz parte do propósito seu de vida, muda agora. Muda o quanto antes, dá um jeito, resolve o que você está fazendo e começa. Porque mais dia, menos dia, eu tinha certeza que ia chegar esse dia aqui e ele chegou. Tô chegando aqui num lugar onde tudo começou. Na verdade não foi aqui, né, mas é o endereço que eu abri a minha empresa. Vou mostrar pra vocês onde que era aqui o barracão e como que foi o início, né, da empresa. Bom, em 2000 mais ou menos eu trabalhava de estagiário na Bosch Freios. Eu fazia engenharia mecânica em Piracicaba. E eu sou aqui de Araras, então eu pegava ônibus
por volta das 4h30 da manhã aqui na rodoviária de Araras, para chegar em Campinas umas 5h30, 6 horas, que era o horário mais próximo que tinha. E depois pegava circular, enfim, chegava às 6h30 mais ou menos na Bosch lá, que eu entrava às 7. E trabalhava até às 5 horas da tarde, pegava outro ônibus para Piracicaba, que era onde eu fazia faculdade, e fazia lá, estudava até 11 horas, 11h30 mais ou menos, pegava o ônibus de volta para Araras, chegava aqui meia-noite, meia-noite e meia. E 4 horas da manhã de novo, estava de pé para poder fazer esse trajeto de novo. Isso eu fiz durante 1 ano e meio mais ou menos. E próximo do ano de eu me formar, eu fui convidado por um amigo meu que estudava comigo lá na faculdade para trabalhar aqui em Araras numa empresa de montagem industrial. Fabricação de equipamentos e montagem industrial, que foi o que eu fiz na minha empresa depois. E ali eu fiquei durante uns 7 anos. E só que em 2005, mais ou menos quase 2006, eu sempre quis ter minha própria empresa, né? Então eu estava fazendo tudo isso já com a intenção, desde sempre que eu me conheço, eu queria ter minha empresa. E aí o que eu fiz? Enquanto trabalhava ali nessa empresa, eu comprei uma furadeira fresadora e um torno. Vou até ver se eu consigo colocar foto para vocês aí desses dois equipamentos. E eu usei o fundo do quintal da minha mãe, onde ela tinha uma confecção numa casa, e comprei, sem saber o que eu ia fazer, sem nada, como a maioria das pessoas que começaram a empresa começam, né? Simplesmente comprei, coloquei a máquina lá e queria inventar alguma peça, algum dispositivo, alguma coisa para poder vender, que esse era o meu grande sonho, né? E na época eu inventei, em 2006 acho, na época não tinha, não sei se já existia ou não, mas eu não conhecia. Era um escapamento que hoje tem, eu vi que já é comercializado isso. Era um escapamento, vou mostrar para vocês aqui uma foto da minha invenção, né, naquela época, sem recurso, sem nada. Que você poderia escolher o ronco do carro, ou você ficava com ronco ou sem ronco. E aí, tendo essa peça na mão, desenvolvida lá, do meu jeito, eu falei, beleza, eu estou pronto para ter uma empresa. Eu tenho as máquinas, tenho uma ideia e tenho uma peça. E estou trabalhando e comecei a sair pela cidade, procurar barracão, procurar lugar para alugar. E aí eu encontrei esse daqui, vou mostrar para vocês. Hoje ele está bem diferente, é uma oficina mecânica aqui, ó. Mas é um barracão que tinha um escritório aqui desse lado aqui, ó. E acho que uns 100 metros quadrados aqui nessa frente. E fica aqui próximo a Anhanguera, aqui, ó. Hoje é a oficina do Pelé aí, que era vizinho meu ali no outro barracão. Ele acabou alugando aqui, ó. Olha lá, rua Vicente Ferreira dos Santos. E o endereço oficial da empresa é aqui, ó. Rua Frederico Rieger 211. Foi aqui que começou. E com esse barracão aqui de 100 metros quadrados mais ou menos, eu consegui fazer aqueles projetos que eu falei pra vocês. Eu trabalhava ainda naquela empresa que eu falei de montagem industrial. Já tinha montado aqui o barracão. As pessoas me perguntavam, mas Márcio, você alugou o barracão, tem a máquina, o que você vai fazer? E eu sempre respondi, eu não sei ainda, eu só fiz. Uma das coisas que eu aprendi muito, igual eu falei no começo do vídeo, é que é legal você assistir vídeo de pessoas que já tiveram sucesso, que tem o que ensinar pra gente, né? Mas o maior aprendizado que você vai ter é quando você começar a fazer qualquer negócio. O pessoal que está começando marketing digital agora, que está na moda, né? Ou empresa física mesmo, não importa. Quando você começa a pôr a mão na massa, é que você vai ver que aquela frase faz sentido, né? Que na teoria, a prática é outra. Mas enfim, foi naquele barracão ali então que eu comecei, tive a oportunidade e fui convidado para fazer um trabalho de montagem lá no Rio de Janeiro. Então a partir desse primeiro passo, eu tive essa oportunidade. Eu tive alguns contatos, a pessoa soube que eu abri a empresa e me convidou para ir lá fazer essa montagem. E não era o que eu queria. Eu sabia já desde esse primeiro dia porque isso envolvia muito ter que viajar, ter que ficar fora. Mas no começo, eu era um pouco mais novo, né? Estava empolgado ainda. Acabei arriscando até porque eu precisava de um capital para poder fazer o que era o meu objetivo. E a intenção minha era essa, começar, levantar um dinheiro e desenvolver alguma peça, algum equipamento e começar a comercializar ele. Mas aí foi, peguei o primeiro serviço, peguei o segundo, comecei a ganhar um dinheiro.
depois eu tive que decidir, e nesse período eu trabalhava na outra empresa, então eu podia fazer só de madrugada, final de semana, então eu tinha que me virar. Eu nunca deixei na mão a empresa que eu trabalhava, fazia todo o meu trabalho direitinho, mas tocava meu outro negócio ao mesmo tempo. E foi assim, durante 5 anos, eu acho que eu viajei para o Rio mais de 150 vezes para acompanhar a obra, só que eu nunca fui aquela pessoa que focou em criar uma estrutura da empresa, sabe? Uma estrutura administrativa de pessoas. Eu era aquele dono da empresa, aquele chefe que fazia tudo. Então é lógico que tinha pessoas que me ajudaram, né? Mas eu comprava, eu fazia o projeto, eu fazia a montagem, eu ia junto, eu era encarregado da obra, eu limpava a empresa, enfim, era o famoso faz tudo, né? Que no fim acaba não tendo tempo para fazer o que é importante na empresa. E mesmo quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu tive a oportunidade de profissionalizar, vamos dizer assim, eu fui deixando sempre na minha mão, porque eu gostava de estar sempre junto, porque eram projetos complexos e eu queria garantir que tudo ia dar certo. Então aí começaram alguns primeiros erros meus, né, de administração. Então, mais uma dica, né? Eu vou falar dica aqui, não sou ninguém para ensinar ninguém, mas uma orientação, vamos dizer assim. E você tem que começar, você tem que pôr a mão na massa. Meu pai falava, para você mandar, você tem que saber fazer. Tanto que eu ia nas obras, né? E a gente trabalha com o pessoal de montagem, né? Aquelas pessoas que põem a mão na massa mesmo e vê os engenheiros, as pessoas do escritório como aquelas pessoas que não estão lá atrás da mesa só e não sabem fazer nada. E na hora que ia fazer os trabalhos, eu mostrava que eu sabia também, e aí eu conquistei as pessoas, sabe? Eu conquistei os funcionários, as pessoas que trabalhavam nas obras, e com isso eu fui ganhando confiança. E ali eu aprendi também que não adianta você querer impor nada, querer provar que você é melhor que alguém, você tem um cargo acima de alguém. Eu sempre respeitei todo mundo, e conforme foram tendo oportunidades, eu ia mostrando que eu também sabia fazer. Eu sabia sobre o que eu estava falando, o que eu estava pedindo para as pessoas fazerem. Então uma parte positiva aí que eu posso ensinar é isso. Se envolve no processo, se envolve em todas as etapas da sua empresa, porém, assim que for possível, você começa a colocar e dividir as tarefas para as pessoas, cada um fazer a sua parte. Se você quiser fazer e abraçar tudo, dá para fazer, mas por um tempo. Depois você não consegue mais administrar, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do esforço que você tem que fazer. Bom, e assim começou a empresa. Aí eu resolvi pedir a conta na onde eu estava trabalhando lá, CLT, né, para tocar meu negócio, que começou a pegar bastante projeto, bastante recurso estava entrando, então dava para eu ter segurança de sair. E aí assim foram aparecendo várias oportunidades, né? Igual eu falei, só por causa desse primeiro passo que eu dei, de comprar a máquina, alugar o barracão, as pessoas falavam, o que você vai fazer? Eu não sei, eu falava, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou investindo aqui, eu sei que eu vou dar meus passos porque eu quero ter uma empresa. E aí apareceu um monte de oportunidade, tanto que até 2011, 2012, eu tinha faturado já 9, 10 milhões quase com projetos. Atualizando para hoje, acho que dá em torno de uns 20 milhões com a inflação aí, nos dias de hoje. E não foram projetos grandes, sabe? Foram vários projetos, muitos projetos. Igual eu falei, eu fui mais de 150 vezes para o Rio de Janeiro de carro, para acompanhar obras, para acompanhar serviços. E foi sofrido, vamos dizer assim, mas foi muito aprendizado. E nessa época eu já era casado, então assim, quando possível minha mulher ia junto, mas ela tinha os compromissos dela aqui também. Então às vezes eu ficava fora 30 dias, dormia em container, acompanhava a obra como encarregado mesmo. Enfim, fiz o que tinha que fazer. Só que eu não me sentia confortável disso, igual eu falei, né? Já estava na hora, já estava com recurso, falei, vou parar, porque eu não quero ficar abrindo mão mais da minha família aqui, minha mulher ficou grávida. Eu falei, eu não vou mais fazer isso, vou pegar uma última obra, que foi em Goiânia, e aí eu ganho mais um dinheiro para ter uma segurança maior. E aí eu mudo totalmente de foco aqui e começo a fazer o que eu queria fazer. Enfim, aquelas decisões que era melhor você ter ficado dormindo, né? E nessa época eu já tinha comprado, tinha um caminhão, 2 tratores, um terreno de 20 mil metros eu tinha comprado na Anhanguera, terreno de casa, estava começando a construir, tinha 2 carros, e aí começou. Fui fazer essa obra, foi uma obra que era um pouco diferente do que eu fazia, me arrisquei novamente, falei a última vez, né? E igual eu falei, era melhor ter ficado dormindo.
uma obra que eu tinha previsto ficar 6 meses, acabou durando um ano. Acabou durando um ano. E nessa época meu filho nasceu, quase que eu perdi o nascimento dele, porque atrasou a obra. Eu corri para cá para ver o nascimento dele. Depois de um tempo, ele já estava assim com alguns meses, a gente voltou para lá, minha mulher ficou lá comigo para finalizar essa obra. Mas enfim, fui perdendo tudo. E eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, aprendi com meu pai e com minha mãe, que você tem que honrar com tudo que você faz. E para assumir meus compromissos com funcionários, fornecedores, eu comecei a vender tudo. Vendi terreno, vendi carro, vendi as máquinas que eu tinha, comecei a vender, acabei com tudo. E, enfim, o dinheiro que eu ia ganhar nesse projeto, eu acabei perdendo ele. Ser do signo de Câncer é uma bosta, né? Eu sou muito forte para algumas coisas, mas algumas coisas não tenho vergonha não, eu choro mesmo. Então dá um tempinho aí que eu já volto. 2000 anos depois. Enfim, pessoal, foi isso. Perdi tudo. Foi a primeira vez que eu quebrei a empresa. Quebrei assim, né? Eu tava praticamente falido. Devendo para banco, igual eu falei, eu perdi tudo que eu tinha e não ganhei o lucro daquela obra. E acabei ficando com muitas dívidas aí. Dívidas com banco, dívidas com familiares que me emprestaram dinheiro, minha mãe, meus irmãos, para me ajudar. Mas eu não fechei a empresa e continuei ali durante 5 anos, 4, 5 anos. Nesse barracão aqui ainda que eu mostrei pra vocês. Só que era assim, eu tava com umas dívidas grandes e tentando fazer coisas menores para poder corrigir isso. E no desespero, na falta de experiência, eu começava a pagar juros para banco, sabe, querendo honrar com tudo. Eu comecei a fazer peças para academia, vender coisa pelo Mercado Livre, fazia o que fosse preciso, né? Tinha eu e mais 2 funcionários, só um soldador que tinha começado comigo e mais um ajudante. Então a gente começou a fabricar peças. Só que os trabalhos que a gente fazia não era compatível com as dívidas que eu tinha, né? Então, e um dos erros que eu cometi foi isso, sabe? Eu começava a pagar 8, 10 mil reais por mês de juros pro banco e pagava, o banco adora que você paga, né? E eu no desespero de querer recuperar, querer pagar as pessoas, fui fazendo, ganhando dinheiro, pagando, mas cada vez ficando pior, vamos dizer assim, né? E aí, isso até 2016, mais ou menos, começo de 2017. Bom, pessoal, o fato é que eu não desisti, continuei com a empresa aberta e continuei tentando pagar as dívidas, né? Só que aí chegou numa outra etapa que eu tive que tomar outra decisão, que era ou eu fechava a empresa, mandava os 2 funcionários embora, ou eu alugava um outro barracão maior, que o valor do aluguel era 4 vezes maior do que o que eu estava pagando, porque apareceu uma outra oportunidade para fazer um projeto. E o barracão ficava aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então ali do outro lado da pista era onde era a minha empresa. E a dúvida era se eu fechava ou se eu alugava esse outro barracão aqui da esquina aqui, ó. Só que além disso tinha um problema. Dessa vez eu não estava começando do zero, eu estava começando devendo muito dinheiro, sem recursos, sem crédito no mercado e fornecedor nenhum querendo vender pra mim, eu estava devendo. Mas aí eu tomei a decisão, resolvi alugar esse barracão, não fechar a empresa. E mais uma vez eu optei pelo risco. Porque uma coisa eu sabia, que eu não ia parar enquanto não chegasse aqui, ó, até o sucesso. Então eu aluguei esse barracão aqui, que eu precisava dele para fazer esse novo projeto. Só que aí que tá, por causa dessa decisão que eu tomei de alugar esse outro barracão, apareceu uma nova oportunidade para mim. Que na época eu fabriquei umas carretinhas, vou mostrar uma foto para vocês aí. E aquele cara que me contratou quando eu fazia estágio lá em Campinas para trabalhar aqui em Araras, ele passou, viu essas carretinhas aqui no pátio e me chamou para propor um negócio. E aí ele me propôs uma sociedade para a gente fabricar equipamentos industriais, que ele tinha uma empresa de montagem industrial e a gente faria uma parceria, que ele já tinha os clientes dele, então facilitaria a questão de vender
esses equipamentos aí para os clientes que ele já tinha. E ainda não era muito bem o que eu queria fazer com a empresa, mas na situação que eu estava e a proposta que ele me fez, eu acabei aceitando. Expliquei para ele que não era o meu objetivo final ainda, mas que a gente faria tudo para dar certo. Ele me ajudou a quitar as dívidas da empresa, me ajudou financeiramente para tocar os projetos. E a empresa começou de novo, começou do zero e começou a dar certo. Aquela teoria foi comprovada que quando você dá o primeiro passo, as coisas acontecem, novas oportunidades aparecem. Se eu não tivesse alugado aquele barracão, essa proposta nunca existiria e eu não teria essa oportunidade aí de fazer a empresa respirar um pouco aí e sobreviver mais um tempo. Só que, por outro lado, mais uma vez, igual eu falei, não era o que eu queria ainda. Fiz por questões de necessidades financeiras e deu certo durante um ano e meio mais ou menos. Só que aí começou a juntar, né? A questão de eu ver que o tempo está passando, meus objetivos nunca sendo colocados em prática, e aí chegou para ajudar a pandemia, então começou a virar uma bola de neve novamente. Só que eu já estava um pouco mais treinado para enxergar o que estava acontecendo, né? Então eu consegui não agir tão rápido, mas pelo menos interpretar e ver que estava com um problema que eu precisava resolver. Nessa fase a gente já estava naquele barracão novo que eu mostrei no começo do vídeo, que eu estava saindo lá, onde eu brinquei que eu estava sendo mandado embora, e já estava começando a acumular dívidas de novo, o negócio não estava indo tão bem, e aí eu fui conversar com meu sócio sobre fechar a empresa. Propus para ele para a gente fechar, quitar as dívidas, eu tinha ganhado um certo dinheiro também, e a gente fechava e parava com tudo. E eu ia começar o meu negócio do zero mesmo, mas com o objetivo principal mesmo, sem recurso, do jeito que fosse, mas eu ia começar a fazer o que eu sempre quis. Dessa vez, para ver se era isso que faltava para poder deslanchar e realmente dar certo. E mais uma vez, uma nova oportunidade aí. Eu falei que eu vendi a empresa, né? De certo modo eu vendi, mas como eu estava com dívidas e eu propus isso para o meu sócio, ele teve interesse na empresa. Ele me propôs assim, ó, você me dá o CNPJ que estava no meu nome, né, a empresa, você me passa a empresa, eu assumo as dívidas da forma que está e eu continuo com o negócio aí, você vai fazer sua nova empresa e deixa para minha empresa e eu assumo tudo que tiver de dívida com fornecedores, com tudo. E aí a gente monta um negócio aqui para continuar com o nome da empresa. Aí você deve estar me perguntando, né, por que eu estou gravando esse vídeo, qual que é o meu objetivo, né, com o canal Até o Sucesso. Eu sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas, mesmo quando eu não estava em situação muito favorável, a incentivar as pessoas a seguirem os seus sonhos, né, seguirem seus objetivos. Por mais que eu mesmo não colocava isso em prática, né, mas eu sempre tive vontade de ajudar. E essa oportunidade agora que tem de internet, de marketing digital, de poder se expor aí para poder contar a história para as pessoas, eu tive esse objetivo também, além do que eu estou falando sobre a empresa, de mostrar essa história e tentar incentivar mais pessoas aí, que existem dificuldades, mas se você der o seu primeiro passo, uma hora vai dar certo. Isso que eu quero mostrar para vocês. E talvez seja uma oportunidade muito grande para mim mostrar essa trajetória na situação que eu estou hoje. E eu sei que existem pessoas piores, com situações piores, outras melhores, mas queria mostrar que, apesar de tudo, apesar da situação, apesar dos recursos que você tem, eu quero mostrar que é possível e eu quero contar essa história para vocês. Então o vídeo está ficando um pouquinho longo, eu vou gravar um próximo agora, continuando a história, para mostrar para vocês como que está a situação hoje, o que eu fiz agora e o que eu pretendo fazer para tentar incentivar e motivar as pessoas a fazerem seus negócios também e chegarem aqui, ó, até o sucesso. Beleza? Se você se interessou, ó, vou deixar eu não sei como que é o nome que eu estou começando agora, mas um card aqui no cantinho aqui para vocês clicarem e acessarem o segundo vídeo aí para continuar essa história. Beleza? Vamos lá então. Aqui, pessoal, até o sucesso. Tudo posso naquele que me fortalece é uma frase bonita que nem sempre nós temos o direito de usar. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela.
tem que ter o sacrifício nosso de cada dia, tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias, tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você vai, você luta. E é isso que nós precisamos aprender. Voltar a lutar. Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. O tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causa medo, respeita, mas não permita que o medo seja determinante, porque senão você vai ficar eternamente com medo. Muitas vezes o nosso sofrimento é duplicado dentro de nós, porque nós alimentamos a experiência do medo. É como você pegar uma estrada para chegar num determinado lugar. Haverá curva, haverá buraco, e na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício, você vive algum risco. Não tem como chegar sem o risco. Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte.